Misericórdia. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus essa manhã? Que Deus abençoe. Pastor Zian. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu me sinto muito feliz por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar no simpósio do Setorial 1. Esse ano tem sido um ano maravilhoso porque estamos retomando os eventos, os ajuntamentos. E eu sei que o Ministério de Casais tem realizado esses eventos de simpósio em todos os setoriais da nossa igreja. São momentos abençoadores para as nossas famílias, para os casais da nossa igreja. Que Deus abençoe pastor Mardônio, irmã Isadora, casal que colocou, liderando esse ministério importante da nossa igreja. Que Deus abençoe pastor Marlon e irmã Jessineide. Abençoe irmão Darivan e irmã Sandrine, que são os líderes desse setorial. Obrigado pelo convite. Quero, em nome deles, do pastor Mardônio, pastor irmã Isadora, cumprimentar toda a liderança do Ministério de Casais aqui, presentes, os irmãos, são companheiros, conhecemos todos, e é uma alegria revê-los, é uma alegria estar aqui na linda, amada congregação do Jardim Castelão, meu amigo, companheiro Demetrios Martins, irmã Paulinha, servos de Deus, estivemos aqui poucos dias na festa da igreja, e é bom retornar a esta casa, rever tantos irmãos, amigos, pastores da nossa igreja. Estou vendo aqui vários pastores, pastor Viana está ali, pastor Rony, pastor Paulo César, pastor Adão Filho, pastor João Maírto, pastor Vance, os olhos estão alcançando, pastor Daniel está ali atrás, com as esposas. Deus abençoe vocês, os casais de pastores, é muito importante a presença de vocês aqui, porque são os pastores das nossas congregações. É óbvio que esse trabalho depende demais do engajamento de vocês. Se eu não estou vendo mais algum aqui, que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Está ali mais atrás também o pastor Ed Jorge, na recepção. Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, companheiros. Que Deus abençoe vocês. Meus queridos, pastor Mardônio foi solidário a mim em não fazer essa cena, porque eu estou realmente me sentindo assim incompleto. A minha amada esposa, Cássia, não pôde estar aqui, ela deveria estar, mas já faz uma semana que ela está enferma, e ela começou a sentir dores no sábado passado, e foi ao médico e apareceu no exame uns cálculo renal, e o médico quis operar, a gente pediu segundo exame, foi feito, esses exames saíram ontem, e vamos levar segunda-feira, possivelmente vai se submeter a uma cirurgia. A gente já deu uma olhada nos exames e é mais ou menos a cena do primeiro exame. E ela está medicada, se medicando em casa. Graças a Deus não está sentindo dores, mas apareceu uma pedrinha maior e muitas outras nos rins. E precisa realmente cuidar, retirar isso, porque quando as crises vêm é uma dor, para quem já sentiu, diz que é uma dor terrível. E ela tem sofrido com isso, nós temos orado. E eu sei que o Senhor vai nos dar vitória, como tem dado ao longo dessa jornada. É a minha amada esposa, a mulher da minha vida. A pessoa que o Senhor me presenteou, e tem sido um grande privilégio fazer a jornada da vida ao lado dela. Temos caminhado de mãos dadas, e a Cássia é um presente de Deus para mim, meus irmãos. Uma resposta de oração ao Senhor para a minha vida. Uma mulher de Deus, muito mais crente que eu, e abençoa muito a minha vida com a integridade dela, o amor que ela tem a Deus, à igreja, à família, aos dois pequenos. Temos um maiorzinho de 7 anos, que vai completar 8 anos agora, o Benjamin, e um recém-nascido, o Azaf, de 4 meses, agitando a casa. Então os irmãos imaginam, as noites ainda estão bem complicadas, sono pouco, né? Isso é um fator até que preocupa mais esse momento de uma cirurgia, porque ela amamenta o Azaf, mas nós estamos orando. Deus cuida da nossa família, como tem cuidado da família de vocês. Deus abençoe cada um. Eu queria ler um texto sagrado no livro de Cântico dos Cânticos. Os irmãos leram o texto, e esse texto que foi lido hoje é certamente o texto áureo da família, do casamento, porque é o momento em que Jesus revisita o princípio
Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração com base nesse tema que foi proposto a esse simpósio. Mas me conduziu, meus irmãos, a um texto de Cantares, capítulo 8, versículos 6 ao 8. Eu quero ler com os irmãos, eu quero deixar um abraço para o meu amigo Danilson. Nós sempre nos encontramos nos eventos por aí. Se eu estivesse em condições, estaria à tarde para ouvi-lo, mas estarei ministrando numa capacitação de pastores na nossa igreja, das 15 às 19 horas, lá na nossa sede. Então eu peço licença aos irmãos, não poderei acompanhá-los na tarde, que certamente será abençoadora. É uma alegria ouvir Danilson Castro. Os irmãos, por favor, dêem um abraço nele, assim, bem apertado, diga que foi eu que mandei. Cântico 8, versos 6 ao 8, o texto sagrado diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são ardentes, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, eu fico muito feliz por vocês disponibilizar esse tempo. E é claro que o sábado de manhã ainda é um momento de trabalho para muita gente. A gente normalmente vai ficando mais tranquilo do sábado à tarde em diante. E eu fico feliz de ver como vocês têm investido no relacionamento. O Ministério de Casais da igreja é um ministério, talvez de todos os segmentos da igreja, seja o ministério mais novo na nossa igreja. E eu estou falando de uma igreja centenária como a nossa. E é claro que momentos como esse têm um papel singular de calibrar o nosso coração, de trazer do Senhor advertências, alertas, orientações para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Os casais da igreja, meus irmãos, se constituem no núcleo vital da vida da igreja. Tudo flui dos casais. Os casais são os pais, os casais são os pastores, os casais são os líderes da igreja, os casais são aqueles que mantêm a igreja. Então, a vida da igreja, ela flui a partir dos casais da igreja. E é importante a gente ter momentos como esse, porque da saúde do casamento, da saúde da família, demanda uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja relevante nesse tempo. Sempre que eu participo de momentos como esse, simpósios assim, e me vem à mente todo o valor que tem a partir daquilo que Deus sempre traz ao coração da gente, a ministração, os louvores, a orientação bíblica para a nossa vida, para o nosso casamento. Eu não tenho dúvida de que fluirá do Senhor e da sua palavra uma orientação santa para vocês, para a família de vocês, mas também todo esse ambiente que se cria, né, gente, de romantismo, né? Os hinos românticos, aliás, estão desaparecendo os hinos românticos, gente. Assim, o pessoal não compõe mais, não canta mais o amor, assim, não sei o que acontece com essa turma que está, assim, perdendo, assim, essa, né, assim, o pessoal aí que tem aí uns 30 para cima, quando eram adolescentes, jovens, talvez presenciaram, assim, o boom de músicas românticas, né, de hinos românticos na igreja, aquelas bandas muito conhecidas, né? E hoje o povo não canta mais, fica só repetindo esses hinos que às vezes não diz muita coisa. E cantar o amor é uma coisa boa, bonita, sagrada. Cântico dos cânticos é um cântico ao amor, é uma música ao amor, é uma poesia ao amor, é um louvor ao amor romântico. E é interessante como esse ambiente, inclusive, meio que mexe com a gente, faz a gente reviver a vida, talvez os primeiros anos. O tempo vai passando, você vai ficando assim meio engessado, né, gente? Você vai ficando assim meio travado, né? Assim, não consegue mais dizer uma frase de amor para a esposa, uma declaração. E esses momentos, eles estimulam isso, embora que, às vezes, para muita gente, parece algo que o força a sair da zona de conforto, mas é legal que saia. Porque muitos de vocês, quando foram para conquistar a irmã, eram um Dom Juan, né? Decorava até poesia, mandava cartinha. Aí depois que casa, vai ficando assim travadão, né? Não, irmãs? Vai ficando assim,
vai ficando travada, assim, para arrancar um eu te amo, tem que, assim, pelejar muito, né? E era uma facilidade dizer isso quando queria conquistar a irmã, né? Quando queria, talvez, firmar um compromisso, dizia coisas tão bonitas, mandava, né, aquele hino, né, aquele hino romântico, às vezes, no tempo ainda do rádio, né, os programas, aí ligava lá, né, mandava o hino romântico, oferecia para a amada ouvir o hino romântico, né? Não tinha zap, não tinha toda essa parafernália de redes sociais como temos hoje, mas você dava o seu jeitinho, né? Mandava um bilhete ali no culto, né? Com um coraçãozinho, aí o tempo vai passando, vai ficando assim todo quadradão. Assim, difícil dizer eu te amo, difícil dizer uma palavra de afeto, uma palavra de afirmação. E esses momentos, eles são maravilhosos, porque eles meio que resgatam um pouco, né? Arranca assim um romântico que está dentro da gente, né? Assim, às vezes adormecido, né? Então é importante exercitar isso, sobretudo, porque precisa ser cultivado. E o texto de Cantares é esse texto. Tem gente que não gosta desse texto. Eu já vi irmãos confessarem para mim que não gostam desse texto pela linguagem dele. Muita gente prefere o caminho da alegoria, né, do simbolismo. E aí já existem comentários bíblicos inteiros dedicados a isso, para mostrar Cantares como a relação de Cristo e a sua igreja. E às vezes essa ideia de simbolizar, de alegoria, é por vezes uma forma de evitar a clareza como o texto de Cantares trata da relação conjugal, porque trata mesmo. O texto é dividido basicamente em 3 partes. Você tem, numa primeira parte, a relação do casal, do encontro, as aspirações, os sonhos, o namoro. Você tem depois o momento do casamento, as núpcias. E no terceiro momento você tem agora eles juntos, pactuando uma vida de amor, uma vida de compromisso um com o outro. A verdade é que se você lê Cantares do início ao fim, você está diante da linda história de amor de um homem e de uma mulher. Um homem chamado Salomão e uma mulher chamada Sulamita. E essa história, ela é retratada em forma de poesia. Fala do encontro, dos desencontros, da saudade. Fala da relação afetuosa que um nutre pelo outro. Inclusive, os desejos que um tem pelo outro, que são legítimos, são humanos e próprios da nossa condição, inclusive dado por Deus. A atração que um tem pelo outro, a beleza que desperta no outro, o encanto que desperta no outro, a vontade de estar junto, de estar perto. E aí a gente percebe em todas essas descrições, meus irmãos, uma coisa chave que é a sacralidade do casamento, a sacralidade do amor romântico. Como isso é bom e como a Bíblia reserva um livro inteiro para falar disso. Para mostrar que isso não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa de gente carnal, não é uma coisa de gente que não é espiritual, que não tem Deus. Pelo contrário, quanto você for mais espiritual, mais humano você é. E quanto mais humano você é, mais comprometido com a sua relação conjugal, com a sua esposa, com a sua família, com o seu relacionamento. E o texto de Cantares é esse louvor, essa menção honrosa e bendita à relação. Eu recomendo demais que vocês leiam Cantares com essa ótica. E aí, o que Deus traz ao meu coração sobre isso, no tocante ao casamento e à aliança de amor, que é o casamento, é a ideia de que o casamento, meus irmãos, tem que ser visto nesse contexto atual como uma contracultura, como uma resistência. Nós temos falado tanto de família e de todos os ataques que a família tem sofrido, de como o inimigo mobiliza gente, trincheiras poderosas para combater a família, para destruir a família. E a gente é tão voraz na exposição dessa luta. Nós publicamos coisas, nós postamos coisas, nós alertamos a quem nós queremos, a quem a gente acessa através dos nossos canais, das nossas redes sociais. E por vezes a gente se esquece que há uma luta a ser lutado na nossa casa, no nosso casamento. Talvez o casamento seja o lugar mais apropriado e mais imediato da luta que a igreja precisa travar hoje. Porque eu percebo que muitas vezes a gente está indo para a rua lutar em defesa da família e estamos deixando a nossa própria família dentro de casa desguarnecida, fragilizada, um casamento frágil.
O cara está com a bandeira gritando em defesa da família e já está no 6º casamento. É um marido infiel, é um homem que não honra seus filhos. E a gente precisa voltar para dentro de casa e olhar para o nosso relacionamento, olhar para o nosso casamento e reconhecer que defesa da família é, em primeiro lugar, defesa do casamento. Porque tudo começa com o casamento. Tudo começa com uma aliança que um homem faz com uma mulher. Porque se destrói o casamento, esquece família, gente. O casamento é o lugar seguro em que a família se constrói, em que a família se perpetua. De modo que investir no casamento é defender a família. Investir no casamento é uma resistência poderosa hoje. Porque um casamento fortalecido, filhos edificados pelo Senhor. Está fechada a porta, gente. Satanás pode gritar na rua. Pode esbravejar na escola, na universidade. Aí eu percebo que a gente se assusta com o inimigo lá fora e a gente não percebe que às vezes está fragilizado aqui dentro. A forma que nós nos relacionamos conjugalmente. Então, casamento é uma contracultura. É uma forma de resistir a um mundo completamente perdido, que distorce valores, que solapa esses valores. E a gente precisa reviver isso, sobretudo, a partir do símbolo e da mensagem que a aliança transmite. E aí a gente olha para o texto e tem essa declaração linda da amada para o amado. E ela pede uma coisa muito especial para ele. Ela pede que ele ponha sobre o coração dele o selo e ponha sobre o seu braço o selo. Essa ideia do selo é uma ideia antiga que retrata justamente, gente, a marca e o símbolo do compromisso que o amado está assumindo com a amada. O selo no coração e o selo no braço é o equilíbrio que deve existir entre sentimento e dever, entre paixão e compromisso. Porque o selo no coração é o pensamento cativo à amada, é o pensamento que se dedica à amada, é o coração, é o íntimo, é os sentimentos que se entregam à amada. Mas o selo no braço é o compromisso público desse sentimento de dentro. O selo no braço é a profissão pública de que aquilo que eu sinto não é uma coisa subjetiva, mas é algo que eu assumo comunitariamente e me comprometo com essa mulher que eu amo e que a tomei como minha esposa. Então, o desejo de Sulamita em relação a Salomão é exatamente isso. Se você diz que me ama, se você diz que eu sou sua amada, pois que eu esteja nos teus pensamentos, que eu esteja como um selo no teu coração, que eu esteja guardado dentro de você. Mas eu não quero só estar no seu coração, eu quero também o compromisso público. Então eu quero também um selo no braço. Eu quero que quando as pessoas te vejam e vejam o selo no braço, é a aliança no dedo, elas saibam do que você disse para mim, do que você prometeu que sentia dentro de você. E essa é a força da aliança, e essa é a força do texto. Porque há, gente, um perigo de um conceito excessivamente subjetivo do amor. Aliás, a gente percebe isso na resistência que algumas pessoas têm ao casamento, ao compromisso formal do casamento, ao compromisso legal do casamento. Quantas vezes, num ambiente de aconselhamento, esses dias recebi uma irmã com filhos que vieram conversar e pedir ajuda para o esposo casar com ela. E eu disse, irmã, mas como é que eu vou lhe ajudar? Não, pastor, é porque eu aceitei Jesus e eu não era casada. E eu estou na igreja, eu quero ser discipulada, eu quero ser batizada nas águas. E eu, quando falo com ele, ele disse, mulher, eu te amo, para esse lado de papel. E essa frase, ela é muito comum na boca das pessoas. E eu estou falando já de um casal que está junto há muito tempo, mas também está presente na boca de um jovem que às vezes quer desfrutar de tudo que só é próprio no contexto, no ambiente do casamento. Mas para não se comprometer, ele jura amor e diz que esse amor não precisa de papel, esse amor não precisa de assinatura, esse amor não precisa da lei dos homens. E a pessoa às vezes
cai nessa cilada sem perceber que, ao dizer isso, ele está dizendo assim: o meu amor não é suficiente para que eu assuma você publicamente. O meu amor não é suficiente para que eu me comprometa socialmente de viver com você até a morte. Porque ao falar do amor excessivamente subjetivo e rejeitar o papel e o valor da aliança, essas pessoas estão tratando, meus irmãos, o amor como um mero sentimento, como mera emoção, e talvez esse seja um dos maiores problemas do nosso tempo e da nossa geração. Grande parte das crises que a gente precisa lidar nos relacionamentos, nos casamentos, e praticamente todas as semanas a gente está ali ajudando os irmãos, aconselhando, acompanhando com o pastor, a gente percebe que está construída, edificada numa concepção de amor que se reduz a uma ideia romântica de sentimento e que, por ser definido dessa maneira, é volúvel, por vezes é efêmero, está hoje, mas não está amanhã. E aí, quando a pessoa simplesmente acorda um dia e percebe que não sente mais aquilo, ela diz: olha, eu não sinto mais o que eu sentia por você. Vamos terminar? Vamos divorciar? Porque eu não sinto mais o que eu sentia lá atrás. Ora, a aliança é exatamente para esses dias. A aliança é o compromisso que você assume para que no dia que, porventura, o sentimento e as emoções, o coração não palpitar, como estava lá no começo, naqueles primeiros dias, a aliança está lá para dizer: há um compromisso firmado, não termina, não separa, não aparta, não vai embora. Essa família não se despedaça. E a gente precisa tratar desta forma. Porque nas sociedades tradicionais, a família, ela era o valor supremo. E vocês devem ter ouvido falar da experiência dos nossos antepassados, que muitas vezes casaram, casamentos arranjados, sem ter nenhum tipo de possibilidade de decidir por aquela pessoa, às vezes sequer conhecia. Cansei de ouvir minha avó, que já faleceu, meu avô também, pai dos meus pais, falando do seu casamento, que ela disse, foi conhecer meu avô no dia que casou com ele. Ela nunca tinha visto ele antes. A primeira vez que ela viu ele foi diante de um padre para casar. Porque foi um casamento arranjado, os pais combinaram. Os pais combinaram e fizeram aquele contrato. E era algo que era do interesse da família, porque envolvia também interesses materiais, de proteção, de cuidado. E os pais combinaram, firmaram um acordo. E ela foi, com 13 anos, para o altar casar com um rapaz que ela nunca tinha visto. E viu ali na primeira vez. O meu avô morreu mais cedo que a minha avó, apesar dos dois terem morrido muito velhos. E quando meu avô morreu, minha avó morava na minha casa. E eu não conto os dias, ontem eu conversando com a minha mãe, lembrando, eu não conto os dias que eu vi minha avó chorando com saudade do meu avô. Ela chorando com saudade. E aí eu chegava: vó, você está chorando por quê? Ela, aí limpava os olhos: ah, meu filho, sei o que Deus quer comigo aqui nesse mundo ainda. Levou seu avô e me deixou, esse traste velho dando trabalho para os outros. Podia ter ido também com ele. Eu disse: mas por quê, vó? Meu filho, esse mundo não presta sem o seu avô. E eu fico imaginando, como é que pode, né, gente? A pessoa casou, um casamento arranjado, nunca tinha visto o noivo, conheceu no dia que casou. Como é que flui esse amor? Essa devoção de um casamento com mais de 60 anos, sabe? Vendo filhos, netos, bisnetos, sabe? Nunca vi eles brigando. Como é que pode isso? E aí há um contexto, nesse contexto tradicional, a família tem um valor supremo para as pessoas. E a família tem um valor supremo no sentido de que ela decide, a família, ela se sobrepõe à vontade e à expectativa individual das pessoas. E é claro que isso também tem um outro lado, tem situações traumáticas, de dores, de feridas. Existem histórias também a ser contadas de experiências muito doloridas que pessoas viveram nesse contexto. De, por vezes,
não poder casar com um amado, porque havia um interesse material envolvendo o outro, e os pais simplesmente obrigam, e aquela pessoa que você olhou e se interessou, simplesmente não é uma opção para você. Muitos viveram isso. Experiências verdadeiras de traumas, porque não tiveram a oportunidade de se relacionar, de viver, de construir uma vida com quem os olhos olhou e se encantou, porque o prometido não é aquele, o prometido é o filho do seu José dali. Ah, mas eu não gosto dele, eu não quero ele é feio. Não, mas é ele. Porque a família está como um valor supremo e cabe a moça e o rapaz acatar o que a família decidia. Os anos passam, a gente tem agora uma outra cena. Acompanhe comigo, daqui a pouco vocês vão entender a ideia de aliança aqui. Aí a gente chega no mundo contemporâneo, e no mundo contemporâneo o valor supremo agora é a felicidade individual. Não é mais a família, não é mais o coletivo. E aqui a gente tem, gente, um mundo muito diferente de antigamente. Por exemplo, a gente tem nesse mundo atual uma total desconexão com a ideia de compromisso comunitário, coletivo. A ideia dos heroísmos como foi próprio de 100, 200 anos atrás, do homem morrer pelo povo, morrer pela pátria, morrer pela liberdade da sua gente. Gente, assim, o mundo contemporâneo, o indivíduo e a sua felicidade individual é o valor supremo, é o bem supremo para ele. E ele não está disposto a nenhum sacrifício que não signifique vantagem para ele, vantagem individual. E aí o que é pior é que o casamento foi tragado por essa mentalidade. E aí no contexto em que a família é o bem supremo, é o valor supremo, você se compromete com um casamento em vista à família. Portanto, você tem preocupações em relação aos seus filhos, você está normalmente num contexto de tradição familiar, em que respeita seu pai, respeita o avô, respeita a herança recebida, tanto a herança moral, como material, como espiritual, da sua família. Agora não, agora você decide pela sua vida, o que está em jogo é a sua felicidade individual, portanto é uma escolha sua, casar ou não casar, e também descasar. E aí talvez aqui a gente esteja diante, meus irmãos, de um horizonte muito complicado. Porque se num contexto em que a família é o bem supremo, o casamento ele funciona para constituir a família e para manter a família sólida. Nesse contexto atual, o casamento funciona para fazer cada um dos dois felizes. E às vezes essa conta não fecha. Não fecha não porque o casamento não possa ser uma fonte de felicidade, mas porque ao tornar a felicidade um bem supremo, um valor supremo, você não está disposto a renunciar a nada que coloque isso em xeque. E todo mundo sabe que às vezes o bem e a felicidade do casamento custa caro, custa tempos de renúncia, custa persistência, custa perseverança, custa você suportar um período de crise, que às vezes o outro não te corresponde, o outro não é recíproco a você, e você enxerga naquele casamento um futuro maravilhoso, e portanto você suporta aquele período mais difícil, aquele período, sabe, de mais tempestade, de rios, como o texto coloca, e aí você suporta porque você sabe que resistindo àquela fase, esta pessoa será mudada, e o teu casamento será no futuro em breve fonte de bênção, de alegria para você. Porque isso não é perene, não é todo dia, não é toda hora. Mas quando a felicidade individual, gente, é o valor supremo, as pessoas não estão dispostas a entregar nada que não lhes dê o retorno imediato da felicidade e da realização pessoal. E aqui está um problema muito grave para a família e para o casamento dos nossos dias. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente descobre que o valor e o bem supremo nem é a família e nem a felicidade individual da pessoa. O bem supremo é Deus. Porque a Bíblia, ela tanto confronta o tradicionalismo e dizer não, o bem supremo não é a família. Mas ela confronta também o mundo contemporâneo e dizer o bem supremo também não é um indivíduo. O bem supremo é o Deus que fez a família, é o Deus que fez o indivíduo. Portanto, o casamento agora precisa não só olhar para o bem da família ou para o bem do indivíduo, mas ele precisa olhar sobretudo para o Deus que criou o casamento. E ao torná-lo esse casamento,
um motivo da glória, de louvor e de honra ao Deus como um bem supremo, você tem agora um casamento que é uma fonte de alegria e felicidade para você. E esse é o ponto central que a gente precisa tocar nesse primeiro momento, quando a gente olha o texto. E aqui, meus irmãos, a gente tem justamente essa noção da aliança, porque a aliança chega nesse ponto, em que Deus é o bem supremo, e o próprio Deus estabelece a aliança. A Bíblia é cheia de pactos, é cheia de alianças, aliança entre homens, aliança entre pessoas, entre famílias, mas aliança entre Deus e o homem, aliança entre Deus e o povo. O casamento é aquela instituição que une essas duas dimensões da aliança, a aliança horizontal, a aliança vertical. O casamento é literalmente uma aliança entre pessoas e uma aliança entre pessoas e Deus. É por isso que na cerimônia do casamento, naquele primeiro momento em que o ministrante está diante dos noivos e solicita a eles a declaração do sim quanto à promessa de ser fiel esposo, de honrar a esposa, de estar com ela na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, na bonança, né? Na fartura, na escassez. Ele faz esse primeiro voto no casamento. Atenção, irmãos ministros, esse primeiro voto, os noivos não fazem olhando um para o outro. Eles fazem olhando para o ministro. E isso tem um símbolo, porque aqui está se constituindo um pacto com o próprio Deus. O primeiro compromisso que um casal de noivo faz num casamento não é um com o outro, é com o próprio Deus, que está ali representado por aquele que ministra o casamento. Então, quando eles dizem sim, eles não dizem olhando para o outro, eles dizem olhando para quem ministra. Porque faz isso dizendo como se estivesse dizendo para Deus. É um compromisso que os dois estão assumindo com Deus, de que serão assim um com o outro. E aqui está a dimensão vertical da aliança. Mas ao fazer isso, o ministrante logo em seguida permite que eles façam votos uns para o outro. E aí eles olham para o outro. Aqui está a dimensão da aliança horizontal. Porque o sim dado, olhando para o ministrante, como que estivesse olhando para Deus, é a constituição, é a costura da aliança vertical. Você está se comprometendo com Deus a ser esse tipo de esposo e esposa. Mas ao olhar um para o outro e fazer olhando para o outro, você agora está se comprometendo com aquela outra pessoa, que será este esposo e essa esposa. E aqui está se firmando uma aliança que envolve vocês e Deus, você esposa e você esposo. Isso é a aliança. E aí quando a gente começa a pensar na aliança, meus irmãos, esse tempo nosso, em que o indivíduo e a felicidade individual, ela assume o status de valor supremo, a gente começa a perceber agora formas de desprezar a aliança, formas de desprezar esse compromisso. E a primeira forma de desprezo da aliança é a rejeição ao casamento. É o que muita gente faz ao não querer casar. Jovens que vivem anos e anos ali na igreja e não nutre o compromisso com o casamento, o desejo de casar. Pensando às vezes em si, num projeto individual, e vai arrastando a vida, e por vezes até constitui relacionamentos afetivos com pessoas. E nesse contexto se permite inclusive agir, viver, tomando parte em atitudes e comportamentos que são próprios e seguros apenas no contexto do casamento, e a gente sabe disso, que por vezes o jovem, ele age como se fosse casado, mas ele não põe a aliança no dedo, ele não respeita a sacralidade do matrimônio, ele não convida aquela jovem para morar com ele, para honrá-la, respeitá-la, e com ela constituir uma família, mas ele a trata como se fosse a sua mulher, porque ao se unir com ela, a gente sabe que a relação sexual constitui um elo e um vínculo que só é permitido, só é seguro, só é legítimo, só é sagrado no contexto do casamento. E aí o cara enrola, fica enrolando e vivendo uma vida, às vezes, de pecado, e não casa. Você chega, aí vai se tornando uma piada na igreja. Não casa, não quer casar, não quer compromisso, quer namorar. Quer curtir a vida, o bonitão. Mas casar, nem amarrado. O que está acontecendo? Aí chega um tempo que quer casar e não consegue mais.
Eu conheço um monte de gente que teve, assim, ó, isso é metáfora do interior. Não sei se vocês entendem isso aqui. O cavalo passou selado um monte de vezes na porta. Não aproveitou. Não aproveitou. Conheço meninos, irmãos jovens. Acaba apaixonado, queria casar, gente crente, gente de bem. Às vezes priorizou a realização profissional, uma outra coisa. Aí foi arrastando. Aí chega uma hora, quero casar. Mas não tem mais ninguém. Porque passou 2, 3 oportunidades, alguém te quis, alguém te pediu em casamento, alguém investiu em você e você disse não, minha prioridade agora é minha vida, é meus projetos, é meus sonhos. E aí a pessoa torna o casamento uma coisa secundária que vai acontecer quando dá certo. Aí o problema é que às vezes não dá mais certo. Então há um desprezo da aliança que se revela na rejeição ao casamento. E não valorizar o matrimônio, e não valorizar o casamento. Mas há também uma segunda forma de desprezo da aliança, que é a banalização do casamento. E a banalização do casamento é essa atitude em que o casamento não é mais algo sagrado, em que se pactua e se firma para a vida toda. É ser feliz, é ser eterno enquanto dure. É enquanto tiver felicidade, é enquanto eu gostar dele, dela. E a gente tem um contexto e uma cena cultural ao nosso tempo que prega isso, que prega que casamento é por enquanto, é enquanto está dando certo para os dois. A imagem dos atores, de personalidades públicas que influenciam e moldam o coração dos nossos jovens, das nossas crianças, falam disso. De gente que vai no 8º, no 9º casamento e faz disso algo absolutamente banal. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma pessoa que já está indo para o 11º casamento. E a pessoa perguntou, mas por que você está casando de novo? Aí ela disse assim, o que eu posso fazer se eu acredito no amor? Pensei comigo, eu perto. Vocês entendem isso? Sabe? Tem lá uma briguinha, uma discussãozinha, já muda de quarto, já fica dormindo no sofá, com a cara emburrada e já planejando ir embora. Pegar a bolsa, botar a roupa dentro e se mandar. Cara, você pensa que casamento é brincadeira? Você fez uma aliança com Deus. Você tirou uma moça da casa do pai dela. Aí a primeira raivinha que você tem, pega a tua bolsa, a tua roupa e vai embora, como se fosse apenas mudar de lugar, de cidade. Não, aliança é para durar a vida toda. Não banalize casamento. É por isso que a gente faz curso de noiva, a gente aconselha, e nos últimos anos, ministrei muitos casamentos na igreja, na sede. E eu sempre procuro ter momentos de conversa para certificar que a pessoa não está assim no mundo da fantasia, porque não há espaço para fantasia em casamento, gente. Essa casa desmorona. A gente precisa encarar o casamento com um compromisso sério e definitivo, e, portanto, requer plena consciência desse passo que está dando. E aí a gente abre o leque. Abre o leque. Eu lembro que teve um casal que eu fui casar, e aí fiz aconselhamento pré-nupcial com eles. Quando chegou perto do casamento, o negócio se desandou. E aí eu disse, Cássia, esse casamento não vai sair não. Estava tudo arrumado, assim, era tudo tão perfeito. Mas de repente começou assim, o negócio desandar. Quando chegou um dia, de madrugada o telefone toca. A noiva querendo conversar com a Cássia. Aí de repente o noivo ligou também. E a Cássia de um lado falando e eu do outro. Aí eu posso ir aí na sua casa, mas é mais de 1h da manhã. A Cássia, venha que nós recebe. Aí veio lá em casa, entrou no sofá, chorando. Não vai ter mais casamento. E eu lembro que naquele momento, a gente viu uma grande oportunidade de mostrar para aquelas pessoas como a perda dessa ilusão, nesse momento, por mais dolorosa que seja, ela é boa para o casamento. Porque se você, depois daquilo, decide seguir e fazer
o compromisso com a outra pessoa de ficar junto, a probabilidade disso funcionar é maior do que seria você entrar como se estivesse assim, entrando no mundo cor-de-rosa, de flores, violinos tocando todas as manhãs. Daqui a 20 anos eu estarei vendo isso, de manhã, flores na cama, café colocado ali. A palavra mais dura que eu vou ouvir é meu docinho. E aí você, você aterriza, você pisa no chão, porque lá no altar você está colocando um anel no dedo, que é uma aliança com Deus e com aquela pessoa, e uma aliança para quanto tempo, gente? A vida toda. Então a gente tem um desprezo da aliança na banalização do casamento, em que por qualquer coisa as pessoas querem se largar, querem se deixar. Começa já a separar o leito, começa já, planejar a retirada e a fuga. Não brinca com esse negócio, não brinca. Se eu tenho um conselho de Deus para você, não traz a discussão de separação e divórcio para o teu casamento como se fosse uma coisa banal. Qualquer discussão fala disso, trata disso, como se fosse um tema que precisa circular na tua casa, como uma forma de manitear, como uma forma de oprimir, como se fosse uma maneira de estar ali afugentando o outro. Não traz esse tema como se fosse uma brincadeira que circule cada discussão no teu casamento. Faça do teu casamento um lugar sagrado, em que esta palavra não atravessa as portas da sua casa, porque existe uma aliança feita. O primeiro desentendimento, olha, acho que não vai dar certo nós dois não, hein? Não sei o quê. Não sei se a gente vai ficar junto não. Como assim, cara? Como assim, mano? O que você esperava? É por isso que tem aliança. É para a gente não brincar com esse negócio. Então, tem esse desprezo através da banalização. Mas tem uma terceira forma de desprezar a aliança, que é a negligência ao compromisso da aliança, ao compromisso do casamento. Muita gente olha para a aliança e vê isso aqui como símbolo de somente duas coisas. Primeiro, a fidelidade conjugal. E segundo, a indissolubilidade do casamento. Mas é mais que isso uma aliança. Uma aliança é um pacto, é um compromisso de muitas outras coisas que você promete diante de Deus, do altar do Senhor. Então, a gente acabou constituindo a aliança apenas como um símbolo que mantém duas pessoas casadas e assegura que uma será fiel esposo e fiel esposa. Mas não é só isso. Aliança também é o compromisso que você fez de ser um determinado tipo de esposo. É também um compromisso que a senhora fez, irmã, de ser uma determinada esposa para o teu esposo. E eu não sei se vocês lembram o que vocês disseram para o outro. Mas não foi só eu vou ficar casado com você até o fim e nunca vou te trair, não. Foi mais que isso. Foi ou não foi? Foi mais que isso. Foi mais que isso. Comece a lembrar aí o que é que você prometeu no dia. Você disse mais coisa. Você disse mais coisa. Você disse que estaria com ela na alegria, na tristeza. Disse ou não disse? Disse. Disse que estaria e amaria ela na fartura e na escassez. Disse ou não disse? Disse. Disse que cuidaria dela na doença e na saúde. Disse ou não disse? Disse. E tudo isso foi simbolizado pela aliança feita. Ou seja, a aliança não tem a ver só com você ser fiel a ela, com você se manter casado a ela, mas tem a ver com você ser o esposo que você prometeu que seria. Tem a ver com você ser a mulher que você garantiu diante de Deus que seria. Aplauda o Senhor, gente. Isso é sério. Eu costumo dizer para os casais de novo que eu vou casar, olha, vocês vão fazer voto? Vão, pois anote. Por quê, pastor? Para você guardar.
Mas para quê, pastor? Para depois do casamento você dar o que você anotou para o noivo e ele dar o dele para você. Guarde. Guarde bem guardado. Isso é aliança. Guarde bem guardado. De vez em quando dê uma olhadinha, olhe para a cara do rapaz e para os votos escritos. Compare. Gente. Porque a negligência, a aliança é também não ser quem você prometeu que seria. Você prometeu que seria amável, que seria respeitador, que seria atencioso. Você prometeu. Você prometeu que cuidaria dela, dos seus filhos. Você prometeu que seria uma pessoa atenta. Você citou até o soneto da fidelidade de Camões. Em tudo a você serei atento, antes contar os eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, de você se encante mais o meu pensamento. Você disse para isso para ela. Você disse para ela. Aí casou, passou algum tempo. A palavra mais doce que chama agora é traste. Cadê os votos? Cadê os votos? Você pensa que essa aliança é só para enfeitar teu dedo, é? Essa aliança é para te lembrar do que você prometeu. Essa aliança é para te lembrar o tipo de esposa que você disse que seria. Essa aliança é para te lembrar o tipo de marido que você prometeu que seria. E você não jogou fora conversas. Naquele dia você prometeu para o Deus que você diz amar e servir e honrar. Ele levou muito a sério. E acredite, você até pode se esquecer. O papel até pode ter sido perdido. Mas Deus não se esqueceu do que você prometeu para Ele. Do esposo e da esposa que você prometeu a Ele que seria no seu casamento. Então é hora, gente, de reavivar isso. É hora de trazer à tona isso para a gente repactuar a vida. Para a gente voltar a ser fiel de novo à aliança, ao que foi prometido, ao que foi falado. Pastor, mas é tarde nada. Tarde é para Satanás que já está condenado. O teu casamento tem jeito, tem solução. Vai ser abençoado e abençoador. Vai ser fonte de alegria para ti, para a tua família, para os teus filhos, para as futuras gerações, para a igreja de Jesus. Recebe esta palavra. Ele será bênção, Ele será bênção. Ele será bênção para você. Você pode voltar a este ponto. O problema, gente, é que nesse contexto, as relações, elas passam a se tornar relações de consumo. O que são relações de consumo? É que nós mantemos vínculos com as pessoas enquanto elas suprem nossas necessidades por um custo aceitável. Quando o relacionamento exige mais de nós do que nós estamos recebendo, a gente sai dele para minimizar o prejuízo. E às vezes a gente raciocina dessa forma. Eu estou dando mais do que eu estou recebendo, isso não está funcionando para mim. Essa conta está negativada aqui. Porque eu estou dando e não recebo. Eu estou fazendo e não tem nada em troca. Não há reciprocidade nessa relação. E aí, aqui talvez esteja embutido, meus irmãos, uma noção de amor que é próprio desse tempo. Há um grande sociólogo polonês contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, que ele chama isso de amor líquido. E a ideia de amor líquido é a ideia de um amor que não é consistente, que não é duradouro, que não é estável. E essa noção de amor romântico, por vezes sentimentalista, ela é própria dessa mentalidade produzida por essa ideia de amor líquido. E um amor líquido, gente, do mundo contemporâneo, ele é caracterizado basicamente por três coisas. O amor líquido, ele é em primeiro lugar individualista. Ele é um excesso de amor próprio. O amor líquido é um amor a si mesmo. Você está sobreposto a tudo e todos. Se não está bom para você vira as costas para a família, para filho. Não é assim que às vezes as pessoas fazem?
Não é assim que uma família às vezes se despedaça? O cara sai de casa, a mulher sai de casa e deixa filhos pequenos. Aí você pergunta, que loucura é essa? Não é que eu queria ser feliz. Eu mereço ser feliz. Como assim? Mas a que custo? Ao custo do abandono dos teus filhos? Crianças pequenas agora sem pai, sem mãe? Ao custo do compromisso e da aliança que você fez? E aí vamos problematizar um pouquinho mais. O que é essa felicidade que você está dizendo? É um momento? É uma relação sexual satisfatória, cheia de... que vai durar alguns dias, algumas semanas, mas aí, vai rolar casamento com esse outro? E se rolar? E se a felicidade acabar com ele? Vai fazer o quê? Casar de novo? Você está disposto a casar quantas vezes na vida? Porque o problema do amor individualista é que ao tornar você mais importante que a família, que o casamento, que o compromisso que você fez com Deus, você se torna literalmente uma metamorfose ambulante, uma pessoa, gente, descoordenada, confusa, difusa, fragmentada. Mas o amor líquido, ele é também utilitarista. Ou seja, ele está para uma relação que lhe é benéfica, que lhe é satisfatória, que lhe é útil, literalmente. E aqui, gente, você perde noção de questões e palavras tão caras a um casamento, que é a palavra sacrifício. Tem ou não tem sacrifício no casamento, gente? Você perde noção de uma palavra cara no casamento, que é a renúncia. Tem ou não tem renúncia? Tem. A entrega. Porque casamento é mais... Casamento é entrega, casamento é doação, casamento é sacrifício. Por isso que a imagem de Paulo em Efésios, quando retrata o casamento, a partir da sacralidade da relação de Cristo com a igreja, a imagem do amor expresso que Paulo trata de Cristo é Cristo morrendo pela igreja. E é nesse ponto que ele diz, ame sua esposa como Cristo ama a igreja, que deu a sua vida por ela. Porque amor é isso. Amor é dar a vida. Amor é sacrificar-se. Mas se você está movido por uma mentalidade utilitarista do amor, isso não vai terminar bem. Isso não vai dar certo. O amor líquido é individualista, é utilitarista, é descompromissado. Ele é descompromissado no sentido de que os vínculos, as alianças que se pactuam, elas estão para ser dissolvidas assim que já não for mais do meu interesse, se as coisas não estiverem como eu gostaria. E aí eu quero já para a reta final desta ministração, nesses últimos minutos que eu tenho, para entrar um pouquinho sobre por que a aliança é sagrada e qual é o papel dela no casamento. Por que ela se constitui uma força de combate e de resistência a esse tempo que eu estou falando. E quando eu estou me referindo à aliança, eu estou me referindo ao compromisso que você faz diante de Deus e diante da outra pessoa no altar, e que é simbolizado e materializado pelo anel que você leva no dedo, é o selo no braço. É a amada dizendo para o amado, eu quero um selo no braço, eu quero uma prova visível no seu corpo, de que você, aonde estiver, você vai dizer que tem uma mulher amada, e que você é o único dela, você não está disponível para mais ninguém. Isto é o selo no braço. O selo no braço é símbolo de exclusividade, de entrega definitiva ao outro, de partilha amorosa. O selo no braço é o sinal de fidelidade a despeito de qualquer coisa, experiência e circunstância. Qual é o papel da aliança no casamento? Eu quero falar algumas coisas que a aliança faz no casamento e como é importante uma aliança de amor. Primeiro é que a aliança é uma combinação de lei e amor. E a gente precisa saber disso. Porque a aliança é a declaração de que eu amo você, mas é ao mesmo tempo o compromisso de que amarei você amanhã. De que amarei daqui a alguns dias, alguns anos. Amarei você pela vida toda. Porque, gente, numa experiência de paixão ardente, sabe, arrebatadora, mas que é produto de uma coisa fortuita, casual, momentânea,
Não é difícil declarar amor para uma pessoa. O mundo faz isso, gente, de maneira banal. A aliança está justamente para te colocar diante da outra pessoa e você não só dizer para ela que ama ela hoje, mas você prometer a ela que amará ela amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a alguns anos, por toda a sua vida. E você assina um papel e se compromete perante os homens, perante as leis dos homens, que você será fiel a esse compromisso. Aliança combina lei e amor. Porque eu amo, mas também me comprometo. Eu amo, mas torno público o meu amor. Eu amo, mas faço profissão disso comunitariamente. E é importante isso. A disposição, gente, de entrar numa aliança de compromisso não reprime o amor. E aí essa é a argumentação de muita gente. Pelo contrário, é uma forma de intensificá-lo, de aprofundá-lo. Eu vou explicar mais como isso acontece. Mas em segundo lugar, o papel da aliança no casamento é que a aliança ela cria um espaço de segurança para a exposição sem medo de revelar quem somos. A aliança ela te dá a certeza e a segurança de que você não precisa representar, de que você não precisa ser o melhor papel para impressionar o outro. E às vezes a relação casual, fortuita, passageira, ela é constituída de idealizações que nós construímos e construímos de nós para o outro e construímos do outro para nós. E é por isso que às vezes o casamento no dia seguinte se torna uma experiência difícil e dolorosa para muita gente. Porque elas pisam no solo sagrado da aliança, trazendo aquela imagem idealizada da relação do namoro. Só que a aliança existe exatamente para ser um lugar seguro, em que você revela-se, em que você é você, e mesmo sendo você, o outro te ama e te respeita, porque ele também se sente seguro em ser ele também para você. E aí sendo verdadeiro um para o outro. A aliança é o elo que se constitui, a base, a estrutura que mantém esse casamento firme de pé. Não dá para representar muitos anos, gente, debaixo do mesmo teto com outra pessoa. Você faz isso talvez alguns anos namorando à distância, ou vendo a pessoa 2, 3 vezes por semana. Mas pisou o pé dentro de casa, fechou a porta para a rua, entrou dentro do quarto e foi morar junto. Daqui a pouco a capa cai. E aí o Isaac descobre que o Jacó é Esaú. É a imagem, né, de você estar representando, mas essa capa cai. E às vezes para o relacionamento isso é uma coisa, gente, desesperador. Sabe, eu sei que tem pessoas aqui que já devem ter passado essa experiência. De no primeiro momento você olhou para o seu esposo, irmã, e o seu esposo olhou para você, e ele viu você agindo de determinada maneira, que é como se assim uma capa caísse. E aí ele diz, meu Deus, e tu era assim, era? Onde é que tu estava? Aí qual é o primeiro sentimento? Dependendo de que é essa reação, porque ela também pode ser boa, né? Pode ser assim uma surpresa da irmã. Uau, nossa, você se superou hoje, hein? Tá, isso é bom. Mas se fosse aquela sensação de uma terrível frustração e decepção, qual é o sentimento? Fui enganada. Fui enganado. Me associei, me comprometi com alguém que eu não conhecia, com uma face que não tinha sido revelada. O que é que manda, o que é que sugere que você faça agora? Se essa relação é de consumo, pastor Madoni sabe disso. Se eu fui lesado, pastor Madoni, de uma coisa que eu comprei, eu devolvo, sou restituído. Isso é relação de consumo, mas aqui não é relação de consumo, aqui é aliança, meu filho. E aí quando vem esse sentimento de frustração, que você se sente assim, diz, eu vou cair fora disso, porque não é o que eu pensava, lembre da aliança, porque a aliança diz, você vai cumprir o que você prometeu diante de Deus.
você vai continuar sendo fiel aos votos que você fez. Porque a aliança é esse lugar seguro. E tem que ser esse lugar seguro, gente. Sabe? Para que a gente não viva essa necessidade contínua de promoção e publicidade para o outro. Sabe? Às vezes, e essa talvez é uma das mais recorrentes crises que acometem os casamentos na igreja. É como você lida com a humanidade do outro. Gente, é incrível como às vezes naquele auge, né, do romantismo, daquele sentimento bom dos primeiros dias, você era quase cego. Você não via um monte de coisa, estava lá, você não via. Aí agora você vê, e isso se tornou assim uma pedra no sapato. Isso se tornou assim uma coisa que te incomoda. E você vai arrastando o casamento, mas vai arrastando assim aos trancos e barrancos, agredindo, ofendendo, sabe, dizendo palavrão, colocando apelido, rejeitando, desprezando, porque tem lá um defeito que você não gosta, que você não suporta. Mas você sente que precisa se manter fiel à aliança, mas você se mantém indisposto, insatisfeito, chateado, cheio de mágoa. Isso não é casamento, gente. E tem muita gente vivendo assim, que está suportando o outro. E suportando num pior dos sentidos que você pode pensar. O outro abre a boca, é como se uma coisa ruim despertasse dentro da pessoa. Eu vou ficar, eu sou homem, eu prometi, vou ficar. Tenho certeza que Jesus vai me matar logo, eu vou ficar. Isso não é vida. Isso não é vida. Precisa dar um jeito nisso, minha irmã. Para de ficar ofendendo teu esposo. De ficar zombando dele, rindo dele na frente das pessoas, constrangendo ele, pelo jeito simples dele, rústico dele. Tem isso, gente. Ofende mesmo, fere. Mas a pessoa não diz porque a pessoa cansou de brigar, cansou de discutir. Respeite tua mulher. Respeite tua esposa, honre ela. É a tua esposa, cara. Você fica brincando com ela, desprezando ela. Sabe, o grande problema dessa capa que cai e dessa indisposição nossa de lidar com a realidade do outro, é que a gente às vezes mantém a fantasia de que as pessoas não mudam, as pessoas serão as mesmas lá daquele começo. Isso não é verdade. Minha irmã, você terá vários esposos na sua vida com o mesmo cidadão, com o mesmo CPF. As pessoas mudam o jeito físico, mudam o jeito de agir, mudam o temperamento. Gente, nós somos pessoas que nos alteramos com o tempo, com as experiências da vida. Alguns ficam mais fechados, outros ficam mais alegres, outros ficam diferentes fisicamente, assim, mais gordinho, mais magrinho. Fica, né? A gente muda. Aí você mantém aquela ideia idealizada, ai meu Deus. Aí olha na foto e chora, na foto do casamento. Chora, começa a chorar, oh Jesus. Olha no que se tornou, Senhor. Você achava que a pessoa depois de 40 anos ia estar do mesmo jeito? Que mundo é o seu? Então, assim, a aliança é esse lugar seguro, pastor Maduro. Esse lugar seguro em que eu sou eu, em que a vida vai me mudando e eu vou continuando junto do outro, porque há um compromisso firmado. E esse compromisso está para a vida toda. Mas a aliança também é a estrutura de compromisso e dever para com o amor. A aliança é a estrutura de compromisso e dever para com o amor. O amor, ele está guardado e protegido pela aliança. A aliança é como se fosse uma base que leva o amor. É incrível, porque o amor leva você até a aliança, mas a aliança leva o amor a partir do casamento. Não dá para se comprometer numa aliança sem amor, mas depois que você se compromete, a partir dali, os papéis se invertem e quem passa a levar o amor é a aliança. Ela guarda, ela protege o amor. Ela cuida do amor. Ela é a estrutura que suporta o amor. Aliança.
No tempo verbal da NVI não ajuda muito, mas numa tradução muito fiel, é incrível como esse texto de Cantares, eles tratam de 2 tempos verbais. No primeiro momento, a declaração de amor da amada, do texto de Cantares, é algo maravilhoso, e fala no tempo verbal presente, é como se ela estivesse dizendo assim, o meu amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aqui ela fala no tempo presente, ela está dizendo assim, o meu amor por você, Salomão, ele é tão forte, tão poderoso como a morte. Aí, na próxima declaração, ela vai falar agora no futuro, ela vai dizer assim, isso num sentido bem original, ela vai dizer assim, nem muitas águas poderão apagar este amor, nem os rios conseguirão levá-lo. Mesmo se alguém um dia oferecer as riquezas da sua casa para adquirir o amor, eu desprezarei. É interessante que a declaração de amor da amada, ela trata nos 2 tempos verbais, porque isso é a estrutura da aliança. Porque a aliança não diz só o que eu sinto hoje, mas ela diz também do que eu me comprometo a nutrir pela amada amanhã, no futuro. Porque a aliança é também promessa de amor para o futuro. Eu te amo hoje e te amarei amanhã. Eu te amo hoje e te amarei até o final da vida. Vocês entendem isso? O problema é que amor aqui não é sentimento, como a gente entende. Amor aqui não é uma mera emoção que escapa de nós sem que a gente tenha nenhum controle sobre isso. E é por isso que a Bíblia nos exorta a amar o outro. E se fosse um sentimento que escapa de nós e não temos controle sobre ele, seria incoerente de Deus mandar a gente amar. Como a gente pode amar se a gente não tem controle sobre o amor? Se é um sentimento que vem e vai, é porque obviamente o amor que Deus se refere não é um mero sentimento, não é uma mera emoção que escapa de nós. E esse é o amor que Deus quer que você nutra no seu casamento pela sua esposa. E aí o ponto que a gente precisa falar agora para terminar, na parte de conclusão desta fala é, tudo bem, pastor, eu entendi que a aliança é a estrutura, a aliança é a segurança, a aliança sustenta, mas pastor, e como é que essa aliança garante que esse amor não vai se acabar? Como é que essa aliança consegue manter o amor? Porque se a aliança não mantiver o amor, vai chegar uma hora que só tem compromisso. E o compromisso sem amor é um pesadelo. Um compromisso sem amor é um casamento sem alegria. É um casamento sem vinho. E muita gente vive ele. Vivendo às vezes de fachada, representando para a igreja, para a família, para os de fora. Mas lá no fundo não há mais satisfação no outro. Não há mais alegria no outro. Eu estava me lembrando hoje de manhã sobre isso. E eu sinceramente agradeci a Deus de ver essa sensação na minha mente. Sabe, gente, eu gosto demais da vida do ministério. Foi para isso que Deus me chamou para fazer. E é uma coisa que é uma fonte de alegria, de satisfação maravilhosa, indizível, de estar sempre na igreja, cuidando de pessoas, ajudando o pastor, fazendo a obra de Deus. Mas, gente, quando chega a hora de ir para casa, é o melhor momento do dia. Sabe, ir para casa, estar em casa, estar com a esposa. Sabe, eu falo disso, de como Deus quer que você experimente isso, em que a sua relação e o seu casamento seja uma fonte de alegria, de satisfação para você. A aliança não está posta como uma prisão para te manter preso numa coisa que não é prazeroso, que não é satisfatório, não. Deus não pensou a aliança assim. Deus não pensou a aliança como cadeias que te amarram contra a tua vontade, não. A aliança está também para aprofundar o teu amor, para potencializar ele, para tornar ele mais maduro, mais consistente, pela mulher amada, pelo esposo amado. Mas para isso a gente precisa agora trilhar o caminho de guardar este amor e de fazer crescê-lo dentro de nós todos os dias enquanto vivemos. E qual é o caminho para isso, pastor? Eu queria nesta conclusão te dar algumas sugestões de como você pode
fazer essa aliança ser uma aliança de amor. Porque às vezes ela não é mais de amor, ela é só de obrigação. Ela é só de compromisso, e por isso que é um fardo para muita gente. Porque você ainda quer manter o que você prometeu, mas você já não é mais feliz naquilo. Você não sente alegria, aquilo não te satisfaz mais. E aí é um fardo, é uma coisa que te deixa doído, te maltrata, te fere, te machuca. Como é que eu posso fazer então? Primeira coisa, sugestões práticas. 4 coisinhas para você pensar, levar para casa. Se você puder até anotar, é uma dicasinha muito simples da Bíblia para você. Primeira coisa, exercite, pratique o amor pela pessoa amada. Quando eu digo que o amor não é sentimento, ele não se reduz a mera emoção, eu estou falando que ele se traduz em ação concreta. Como é o amor de Deus? Como é o amor de João 3,16, que tem direção ao mundo, que tem intensidade, né? De tal maneira, e que se expressa de uma determinada forma. E se expressa como? No sacrifício de Jesus, na morte de Jesus. Qual é a expressão do teu amor? Quando você diz que ama sua esposa, o que você faz? O que você faz que prova isso, que comprova isso? Quando você diz que ama o teu esposo, qual é a evidência disso? É apenas você estar em casa? Você ser fiel a ele? É apenas você se manter casada com ele? Não é só isso. A aliança, já disse, não é apenas o pacto da fidelidade, do manter-se casado. A aliança também é o pacto de ser o esposo e a esposa que vocês prometeram que seria. Por isso que a pergunta a ser feita é: qual é a tradução prática em ação do amor que você diz sentir? Agora imagine essa ação não deixando de acontecer. Mesmo quando o sentimento vai, você não deixando de fazê-la. Vamos pensar algumas coisas práticas e concretas disso. O sacrifício, a palavra de carinho, de afeto pelo outro, o cuidar do outro amorosamente, o proteger o outro, o abraçar o outro, beijar o outro, zelar pelo outro. Todas essas coisas você pode fazer. E tudo isso são atos de amor. Você quer saber de uma coisa? Atos de amor faz nascer amor, sabia? Atos de amor faz o amor crescer. Como também atos de mágoa e ódio faz o ódio crescer. Faz a mágoa crescer. Uma autora falou disso se referindo àquele momento que os judeus foram mortos, naquele contexto da Segunda Guerra, e mostrando a gradação da maldade. Você pode começar dizendo pequenas ofensas. Sabe aqueles pequenos apelidos que você diz para ferir? Mas eles vão aumentando e vão se tornando em ofensas maiores. Aí eles vão subir um degrau a mais e vão se tornando em desprezo. Aí eles sobem um degrau maior, vão se tornando evitações. Você já não quer mais estar perto do outro. E aí eles sobem um degrau a mais e você já não suporta mais viver com o outro. Mas tudo começa com pequenas ofensas. Apelidozinho para ferir devagar, que ele merece. Né? Que ela merece ouvir isso. Mas o inverso também faz. Ações de amor produz bondade, produz disposição boa do coração para o outro, produz afeto bom, produz amor duradouro. É por isso que gente como nossos avós amaram, porque mesmo entrando no casamento sem conhecer a pessoa, se comprometeram com ações de amor, cuidar bem, zelar, ser carinhoso, e aquele desconhecido foi se tornando conhecido, até se tornar a pessoa amada, desejada, querida. Gente, amor se cultiva. Amor é uma virtude. Virtude é o oposto de vício. Se vício demanda hábito, virtude também demanda hábito. Amor demanda hábito.
Amor demanda prática, exercício. Vocês entendem? Assim como para você entrar em forma precisa correr e ter lá seu exercício diário, do mesmo jeito, para esse amor ser consistente e duradouro, como uma virtude, você precisa exercitá-lo. Você precisa praticá-lo. Porque ele não pode ser só de palavras. Veja a definição de amor de Paulo em Coríntios. Tudo suporta, tudo crê, não há de ciúme. Você vê, são coisas concretas que nós fazemos em relação ao outro. E a questão que eu coloco aqui para você é assim, o que você pode fazer? O que você tem feito como atos de bondade pela pessoa amada, pela pessoa que você divide a vida com ela, que você tem filhos maravilhosos com ela, que Deus deu você a ela e deu ela para vocês cuidarem um do outro, se protegerem, para que vocês sejam fonte de bênçãos, de alegria um para o outro. Sabe, no contexto da construção da família, tem momentos maravilhosos, por exemplo, chegam os filhos, é uma fonte, gente, de alegria incrível, uma experiência incrível. Eles são crianças, eles crescem, a gente brinca, a gente se diverte com eles, mas eles se tornam adultos, eles conhecem alguém, eles cumprem a lei natural da vida, de partir da nossa casa e ir embora, e no final termina você e a pessoa que você começou a vida com ela, para protegerem um ao outro, para aquecer um ao outro quando tiver frio, para segurar e levantar quando um cair pelo caminho, para edificar espiritualmente quando um estiver desanimado e sem força. Deus te deu o teu esposo, Deus te deu a tua esposa como um ato de bondade para que ela represente o próprio Deus no cuidado e na proteção a você, na ternura. Aleluia. Olhe para essa pessoa que você tomou como esposa, como esposo. Eu queria que você olhasse e você pensasse nos atos de amor que você pode fazer por ela. No que você... Gente, é dizer também, as pessoas gostam de ouvir, é importante verbalizar, mas é importante fazer. É importante agir. É importante as palavras serem condizentes com as nossas ações. Deus deu você para ela para você, vocês são um do outro. Chega um dia que todos vão e ela vai estar lá segurando na tua mão. Chega uma noite sombria, escura, cheia de dor, de tribulação, que não tem amigo, não tem pastor, não tem filho, está lá a esposa do teu lado. Chega um dia que a enfermidade chega, te coloca na cama, você fica indisponível, incapaz, ninguém está lá te assistindo, você não pode sequer levantar para tomar um remédio, está lá ela velando a noite toda, te dando água, comprimido, cuidando de você. Sabe, eu percebo, gente, que os sentimentos em nós começam a mudar quando a gente começa a pensar a trajetória. A gente é muito presentista, a gente fica pensando no hoje, na ofensa de hoje cedo, na briga de hoje de manhã, mas alarga essa memória, começa a lembrar dos dias difíceis que ela suportou com você, começa a lembrar das noites difíceis que vocês viveram juntos, das tribulações, do dia que faltou recurso e ela ficou ali, ela te respeitou. Ela aceitou caminhar uma travessia difícil com você, mesmo sendo uma vida que ela nunca viveu na casa do pai dela. Começa a largar esta memória e ver, meu Deus, como esta mulher me ama, como este homem tem cuidado de mim essa vida toda. Ações de amor produz amor. Ações de amor fortalece o amor, solidifica o amor, estabiliza o amor. Segunda coisa, esteja sempre ligado à fonte do amor. Quem é a fonte do amor, gente?
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se alguém aqui tem uma experiência diferente, os pastores, fique à vontade para levantar a mão e contradizer o que eu vou dizer agora. Mas todas as vezes, e olha que nas últimas semanas atendi muitos casais na igreja. Eu nunca vi um casal que está em crise no relacionamento, em que um diz para o outro: eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu não quero mais esse casamento. Eu nunca vi na minha vida, pastores, uma pessoa assim estar bem com Deus. Eu desafio qualquer pastor aqui a dizer: eu já vi, pastor. A pessoa estava em comunhão com Deus, orando, vivendo uma vida plena com Deus, mas mesmo assim não queria o casamento, não amava mais a esposa. Olha, eu vou dizer isso: é impossível você estar em plena comunhão com a fonte do amor, que é Deus, e não estar nutrindo amor pelas pessoas à sua volta, principalmente o seu esposo e a sua esposa. Nenhum casamento se despedaça e se quebra antes que sua aliança com Deus também tenha se despedaçado. E essa ordem nunca é inversa. Nunca começa pelo casamento, sempre começa com ele. Você quer manter o teu coração cheio de amor por Deus? Fica junto da fonte inesgotável de amor. Nutra comunhão com aquele que é amor. Se envolve, mergulhe no amor. É Deus, é Deus, é Deus. Sabe, talvez você esteja ferida, minha irmã, ferido, machucado de uma relação difícil, às vezes até abusiva. A gente ouve isso, relatos assim. E você vai precisar mergulhar em Deus, dizer: Deus, me banha do teu amor, está insuportável isso. Mas eu acredito, Deus, nesse compromisso que eu fiz. E eu sei que o poder restaurador do Senhor é capaz de mudar a vida dele, é capaz de mudar esse relacionamento, é capaz de transformá-lo. Terceiro. Gente, o tempo passou. Acho que passou, mas eu tenho mais 2 minutos ali, 1 minuto e meio, vou terminar. Terceiro. Mantenha o terceiro interessado na aliança. Eu disse que a aliança é vertical e ela é horizontal. Ela é vertical porque ela envolve Deus. Ela é horizontal porque envolve o outro. E eu falei que a própria cerimônia do casamento retrata essa bidimensão da aliança. Você se compromete perante o oficiante como aquele que representa Deus diante de você, e você se compromete com o outro como uma aliança horizontal que você faz com o outro. O grande problema é que a gente ora a Deus pelo um casamento, a gente faz voto a Deus pelo um casamento, a gente faz campanha de oração pelo um casamento, a gente pede a Deus uma pessoa que seja da vontade dele, a gente encontra alguém e casa, a gente envolver Deus em todo o processo, orou por ele, orou a ele para que o casamento desse certo, para que Deus fosse provedor de tudo que a gente precisasse para a cerimônia. A gente chama a igreja, a gente tira o pastor e traz o pastor para abençoar, mas na hora que não dá certo, a gente não volta mais para falar com Deus. Dificilmente a gente procura a igreja de novo e o pastor para pedir ajuda, porque a gente também é privatista agora. Olha, isso é problema meu, não vou envolver pastor. O que é que o pastor tem a ver com a minha vida? Mas para casar, você correu atrás dele para casar você. Gente, às vezes tem um sacrifício assim grande. Um dia um jovem me ligou lá do norte do Brasil, que foi embora. Pastor, José, pois não, rapaz, tudo bem, meu. Pastor, é que eu tenho um pedido para lhe fazer. Eu vou casar com uma moça de uma congregação aí da igreja, Assembleia de Deus de Fortaleza. Pois não, meu irmão, Deus lhe abençoe. Não, pastor, é que eu quero que você case. Pois não, vamos, caso. Amém. Pastor, mas tem uma coisa que eu queria que você soubesse do casamento. Ele disse: que foi? Não, pastor, é que é no dia, tal dia do mês. Eu olhei e não, dá certo, eu estou disponível. Não, pastor, o problema não é o dia não, o problema é o horário. Como assim? É porque vai ser 5 horas da manhã. Eu disse, homem de Deus, tu não tinha outra hora para casar não, é? Ele, não, pastor, é que a noiva quer casar com o sol nascendo. Eu disse, homem, a minha experiência de casamento diz que isso não vai dar certo.
Porque a maioria casa para ver o sol se pondo e normalmente o sol já se pôs quando o casamento acontece. Rapaz, vocês têm pouquinhas horas, homem. O sol quando se levanta parece que ele vem mais rápido do que vai embora. Daqui a pouco ele está no meio do céu. Não, pastor, ela quer de manhãzinha, eu sei que é um sacrifício para o senhor, mas aceite. Eu disse, tá bom, aqui perto de casa. Não, pastor, vai ser lá em Aquiraz. Eu disse, rapaz, eu não sou um padre não, que cobra. Casamento de pastor é de graça. Mas vamos, aí foi. Gente, você nem dorme de noite, né? Que você vai casar uns filhos de Deus 5 horas da manhã. Essa noite já não é uma noite decente. Que você fica com medo de perder o horário. Tem uma coisa muito grande em jogo. O cara vem lá do norte casar. Aí vai casar, eu já fiquei a noite a triblar a casa. Bem, como é que tu vai dormir? Eu disse, dormir? Que palavra é essa, menina? Aí fiquei ali rolando na cama e tal, com medo do passar da hora, de acordar muito em cima da hora. Imagina o pastor com os olhos tudo inchados lá naquela filmagem, daquele negócio. Porque tem isso também, gente, é um evento. Não é uma coisa, não é um encontro assim casual. As pessoas sonham a vida toda por aquele momento. Aí eu, 4 horas da manhã, levantei correndo, fui para o Aquiraz. Gente, pensa numa viagem difícil. Aí uma coisa os noivos não contavam, que aquele dia ia chover muito de manhãzinha. Fui debaixo d'água até o Aquiraz. Pensa na tribulação maior do mundo. Aí quando cheguei lá, estava tudo montado, era um lugar lindo, gente. Mas tudo debaixo d'água, as cadeiras. O púlpito que ia ser o lugar da administração. Aí eu cheguei, todo molhado, olhei para dentro. Tá tudo bem aí, gente? Aí a mãe da noiva saiu, pastor, eu queria que você fosse ali falar com a noiva, que ela está inconsolável, chorando. Que ela planejou tudo diferente, mas não combinou com São Pedro da chuva. Aí eu disse, tá bom, pô, eu fui falar com ela, minha irmã, minha jovem, tal, isso acontece. Pense aí que, o casamento tem esses momentos assim inesperados. Normalmente isso só acontece depois que casa, mas com você já começou agora, já no começo, né? Aí eu fui conversando, ela começou a rir, aí ficou mais tranquilo. Nós mobilizamos os padrinhos, tudo tiraram os ternos, fomos limpar as cadeiras, estava tudo molhado. E eu ali, gente, naquela manhã, sabe, o sol, que sol, gente. Choveu a manhã toda. A nuvem estava igual essa manhã assim, sabe essa manhã que não chove e o sol não aparece? Eu não entendo muito essa manhã, que às vezes tem aqui no Ceará, né? Não chove nem o sol dá as caras. Eu sei que estava desse jeito. Aí aconteceu aquele casamento de manhã, e eu me lembrando, tá vendo que a gente passa, né? E aí eu disse para eles, olha, foi um grande sacrifício estar aqui desse jeito aqui para vocês. Vou mentir não para vocês, mas eu vou dizer uma coisa. No dia que as coisas não forem como vocês esperavam, vocês têm a obrigação de me ligar e me procurar. E eles pararam e ficaram assim. Quando foi esses dias, ele ligou. Pastor, sabe aquilo que o senhor disse que a gente procurasse? Já, mas é coisa boa. Aí foi contar. É isso, gente. Envolve Deus nessa relação. Pede ajuda um pastor, pede ajuda um conselheiro na igreja. Para terminar, e eu estou terminando mesmo, a história do casamento tomou meu tempo aqui do final. Mantenha o refletor do evangelho sobre o seu casamento. Eu acho que aqui dá uma mensagem que a gente pode compartilhar depois com você. Porque o evangelho diz 4 coisas muito importantes que você precisa lembrar em relação ao seu cônjuge. Primeiro é que nós somos portadores da imagem de Deus. Então, muito cuidado como você olha, como você vê, como você trata a pessoa que Deus te deu. Deus fez essa pessoa e ama ela muito mais do que você ama. Tenha zelo por isso. Tenha respeito por isso. Honre a imagem de Deus que compartilha a vida com você. Segunda coisa que o evangelho faz e nos diz é que por mais que somos portadores da imagem de Deus, nós somos seres que padecemos da queda e dos efeitos da queda. Essa pessoa do seu lado não é perfeita. Não é perfeita e ela se prometeu que seria, você se iludiu.
não é perfeito. Nem o irmão é perfeito, minha irmã, e nem a senhora também é perfeita para o seu marido. São dois pecadores debaixo do mesmo teto. Isso normalmente não daria certo, mas é Deus que faz dar certo. Tem um livro maravilhoso que diz assim: quando pecadores dizem sim. Vale a pena ler esse livro. Terceira coisa, o poder regenerador de Deus está à disposição para redimir você, para redimir o seu casamento, para redimir a vida e a espiritualidade sua e do seu esposo. Conte com isso. Busque sempre na fonte de Deus o perdão, a graça, a misericórdia, para ser restaurado, para ser renovado. Por último, mundo perfeito é só quando Deus tornar pleno o seu reino. E acredite, não é aqui, não é agora. Por enquanto, meus irmãos, é um já e ainda não. É a nossa luta diária. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o casamento de vocês.